Google Meet. Acho que tá tudo certo, tá. Vocês conseguiram tomar vinho de mesa aí, né, durante esses dias? Como que foi? Alguém se surpreendeu, se decepcionou? Eu acho assim, foi interessante. Eu não me decepcionei, não. Foi legal porque eu fui vendo também os vinhos de mesa, que já está com um conceito diferenciado e também com a qualidade também diferenciada. Por exemplo, aqui em São Roque mesmo, o forte é o vinho de mesa, né? Uhum. Então, inclusive, comprei o vinho da Vinícola 15 de Novembro, de garrafão, Olha. E olha que não me decepcionei. Então, foi interessante a brincadeira. Que legal. Tu não conhecia. Aqueles galões menores, aí já de um produtor vinho de mesa, mas de produção também um pouquinho mais natural. Então, é interessante. Que legal. Legal. E sem contar dos que eu já tenho aqui, que eu vendo, né? Então, Uhum. a gente tem que beber tudo, né? Para a gente saber o que está vendendo, né, cara? Depois o pessoal pergunta, né? E aí a gente não sabe falar. Difícil ter que provar tudo, viu? Missão árdua. Assim vocês vão ficar profissionais mesmo, porque não adianta a gente só ficar profissional na prática, né? Então. É isso, exatamente. Quando a gente fala de algo que a gente bebeu, de fato, é o que a gente mais vende. Exato. Não é o que a gente fica falando a teoria, os processos, não. É o que a gente tomou a nossa opinião, que a gente sentiu, aí as pessoas compram, né? Isso. E aquela poesia que eu fiz, Carol, até que você leu lá, né? Foi depois de ter escutado todo o material aí do Vinhos de Mesa, que aí veio muitos insights na minha mente. E aí eu fiz aquela poesia pequena, mas forte, né? Cheia de significado, Que legal, Jaque. Nossa, e eu não sabia desse teu talento. Eu adoro. Poesia, Jaque. Onde que tu colocou? Ela postou no perfil. Eu vi. Isso, eu gostei. Posta ali no grupo. Isso, tem umas maiores, mas eu tenho que dar uma melhoradinha, assim que for surgindo mais ideias, aí eu vou escrevendo melhor e vou postando, porque antes eu tinha muita vergonha, e agora eu quero saber, eu vou pôr, porque faz parte do nosso mundo, né? Claro. Eu quero ver. Pode colocar lá no grupo. Bota lá no grupo já, que foi depois das aulas ali, o pessoal que está trabalhando aí, vinho de mesa, aí vem a inspiração. Pode deixar, pode deixar, coloco sim. Mas, assim, tudo aquela coisa normalzinha, nada muito exagerado, né? Não, mas ficou muito bacana. Bom, eu adoro, né? Sou suspeita. Obrigada. Quem mais quer partilhar? Eu tomei o Aventura, que eu já tinha tomado, né? Aquele dia mesmo da aula. E aí eu tomei um garrafão, só que aí eu doei o restante. Não, porque era muito. Eu ia tomar o garrafão sozinha. Mas a minha carta da minha trilha era o garrafão, né? Era o garrafão. E a gente comentou aquele dia na aula, eu falei assim, gente, assim, o garrafão realmente fez muita parte da minha adolescência, né? Nossa, meu Deus do céu, bebi aquilo na fogueira com um amigo, quando tinha 15 anos, tomei uns porres terríveis, assim, na adolescência, meu Deus, e aí eu nunca mais tinha tomado. Eu falei, nossa, gente, que coisa, né? Eu não lembro nem que gosto tem. E aí parece que eu voltei no tempo, assim. Foi nostálgico mesmo. Foi super nostálgico, foi uma experiência muito doida. Só que aí, é um garrafão mesmo, né? Eu tô... É demais, é para tomar em grupo mesmo, para partilhar, né? Aí eu doei aqui pro rapaz aqui da portaria daqui do condomínio. Eu falei, você toma vinho? Ele falou, eu tomo, mas eu gosto daqueles doces. Eu falei, é desse mesmo que eu tenho. Aí ele levou embora. E aí eu tomei um que eu até queria achar aqui, que eu achei aqui só, gente. Chama O Gaúcho.
Nossa! Nunca tinha visto. E aí eu comprei aqui no mercado aqui também e tomei aqui. Mas era igual o do garrafão. Era uma garrafa e tal, não sei o quê, blá, 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 mas era igualzinho do garrafão. Inclusive, eu achei curioso, eu estava até querendo achar, porque na garrafa estava escrito... Quer ver? Eu acho que eu salvei aqui uma foto. E aí eu falei, gente, isso aqui não é verdade, não é possível. Eu tomei fermentado de caju também aqui. Ah, sim, esse aí eu queria tomar, queria conhecer. Ah, então eu vou te mandar, Carol. É sério, porque aqui é o que mais tem. Sério? Eu achei que tivesse um produtor só. Não, eles amam isso aqui. O que mais tem é coisa de caju. Tudo de caju. Cajuína, em todo lugar tem cajuína. Fermentado de caju, doce de caju, não sei o que lá. Tudo de caju. E aí eu tomei esse fermentado de caju, que inclusive chama Ceará. S-I. Nossa! E tomei esse vinho tinto que chama Gaúcho. Só que lá no Rio Grande do Sul eu nunca tinha visto. Eu fui ver aqui no Ceará. Mas deve ser focado em outros estados mesmo, né? E aí eu tomei era um suave normal, mas eu vi que eles tinham, e aí eu não tomei e não achei, mas queria achar, mas eu vi que eles têm um vinho tinto suave de Cabernet Sauvignon. Não sei nem como é isso, assim. Nunca vi. Deve ser estilo, assim, claro, né? Os importados, eles são demi-secs, né? Normalmente, não são suaves, né? Suave é mais doce ainda. Então, não sei como que vai ser a experiência, né? Que aí o suave já é bem mais doce. Mas é para o pessoal que quer um vinho mais encorpado, né? E docinho. Eu fiquei tentando imaginar como seria, mas eu não achei para comprar. Então, essa foi minha experiência aí. Legal, se aventuraram mesmo aí, que bacana. Brenda? Não, eu não tomei. Não? Não. Então vai ter que fazer ainda, Brenda. Não, mas eu não tenho preconceito com nada, assim. Eu tomo mesmo, até os que a gente vende, a gente acha muito bom. Mas foi por, assim, falta de tempo mesmo de parar para poder escolher, né? Mas dos espumantes agora eu tô pronta. Ótimo. Aí quando tiver um tempinho, aí tira um tempinho para, né? Quando também vai assistir os conteúdos e tudo, aí é bom, né, acompanhar com um vinhozinho de mesa, né? Pode deixar. E Jana, tomou vinho de mesa? Às vezes eu tomo, sabe, Carol? Porque, como eu já falei, o meu gosta, pai toma vinho de mesa. Daí, às vezes, eu vou almoçar lá, Jana, quer um vinhozinho? Daí eu tomo uns golinhos assim. Mas é bem comum, assim, para mim. Mas eu não tomei, assim... Proposital, assim. Proposital e tentando sentir tudo aquilo que tu falou. Mas eu quero fazer. É que até agora eu ainda estou, assim, começando a me organizar, sabe? Férias e um monte de coisa, né? E até eu quero te pedir para colocar de novo, porque eu perdi tudo. Eu coloquei lá no grupo da imersão, né? Assim, o da imersão eu perdi até hoje. Hoje eu passei a tarde, metade da tarde com umas amigas tomando espumante. Tomei a tonta. Falei, não vou conseguir tomar espumante de novo, senão eu vou ficar tchuca, né? E daí eu queria falar da espumante, mas sabe, né? A mulher fala mais do que o homem da cobra, e o que eu queria falar acabei não falando, que era sobre a imersão. E eu queria te pedir se tu puder colocar de novo o link lá do curso, que eu acho que eu perdi lá no meio dos meus e-mails, não sei nem como que eu faço para entrar lá. Essa semana eu quero tirar um tempo para começar a retomar todos esses estudos, sabe? Que eu dei um time.
Sem problemas, eu coloco lá. Férias boas para mim é assim, Jana, quando a gente, sabe, volta, se desliga mesmo. Sabe, mas nem o que aconteceu, você fala, meu Deus do céu, não sei mais minha senha, não sei mais onde eu tô, não sei mais... É bem assim que eu tô. Agora que eu tô essa semana que eu acho que eu vou me sintonizar melhor. Ai, adoro voltar Mas de férias. É ótimo. A gente precisa também, né? Que bom. Então, vamos lá, meninas, vamos iniciar o nosso encontro de hoje, né? Hoje eu trouxe uma frase da enóloga da Carol Gonzatti, eu até trabalhei com ela, foi minha colega na faculdade, e acho até que vou colocar os vinhos dela na imersão presencial, vamos ver. E essa frase aqui, eu acho que tem tudo a ver, assim, para o nosso tema, né, desse mês, que a gente vai estar falando de espumante, mas a gente vai estar falando também, o espumante, ele remete muito à celebração, né, à comemoração, a gente aproveitar, né, não ficar tão também compromissado, ainda continuamos, ainda não entramos naquele lado do vinho de analisar tecnicamente. Vou passar para vocês a degustação guiada, né, o lado mais técnico, mas normalmente o espumante a gente não fica fazendo análise também, né, a gente mais curte mesmo. E aí, quanto mais a gente curte, mais a verdade sai, né? Então, por isso que eu trouxe essa frase aqui hoje. Mas é de verdade, assim, né? Eu acho que, brincadeiras à parte, né? Mas o vinho realmente ele traz esse nosso lado, né? Então, eu acho bonita a Carol, ela trouxe além do trabalho, né? Do por trás do processo, né? De elaboração. Então, nas mãos do trabalho, no vinho, a verdade. Então, o vinho, quando a gente toma o vinho, eu acho que ele tem esse papel, né? De revelar a nossa verdadeira essência. Tem muitas pessoas que falam, nossa, eu tenho vergonha de fazer isso, aquilo, quando eu tomo vinho eu me solto, né? Ou acaba falando, às vezes, até coisas que depois a gente até, às vezes, se arrepende, mas por que a gente falou, né? Porque estava lá dentro, né? Não é inventado, né? Algo que a gente só tomou ali, Dionísio deu aquele pontapézinho para a gente liberar, né? Algo que a gente estava ali tentando segurar. Então, valorizar isso também, né? E por isso que também é tão importante a gente tomar com atenção plena, com consciência, né? Porque realmente aflora essa verdade, né? Então, também, né, que a gente cultive essa verdade boa, né, dentro da gente, que aí a gente não tem do que se arrepender, né? Vamos lá. E eu acho essa foto linda dela, muito bonita, assim. Carol, oi? Deixa eu te perguntar. Pode falar. Na tua imersão, não vai ter aquela parte assim que a gente vai esmagar a uva com os pés, assim? A princípio não. Eu até tinha pensado em algo, mas de repente posso providenciar algo. Ai, gente, esse é meu sonho! Vou pensar nisso. Aquele negócio de esmagar. O que vocês acham, meninas? Não ia ser legal? Vou pensar, incrível, né? Tem que providenciar. Até porque antigamente esse processo era realizado só por mulheres, né? Sim, sim. Do esmagar, assim, pisando e tal. Tem um filme muito antigo, que eu nem lembro o nome, que eu sempre lembro, assim, desse ritual, assim. Daí era para mim te perguntar. Tá. Ia ser divino. Então, os espumantes, né? Aqui o que a gente vai ter nesse mês lá de conteúdo, né? E aí os chamados, assim, né? Que eu acho que tem por trás do espumante. Então, renovação, né? Transmutação, alegria, celebração, liderança, né? Tudo isso. Quando a gente toma espumante, né? No final do ano, ali, virada, a gente toma espumante. Eu até trouxe aqui os pilotos de Fórmula 1, né? Queria que tivesse mulheres, não achei, né? Mas eu trouxe eles porque é um momento, assim, muito forte, que eles sempre, né, comemoram muito com o espumante, e é essa parte da liderança que eu quero trabalhar com vocês hoje, que é
são, né, os vitoriosos aqui, né, que celebram com espumante. Então, para a gente chegar à frente, né, a gente tem que desapegar, né, deixar o velho ir, para se abrir para esse novo, para se abrir para esse chamado, né, de sermos líderes. E aí, só um minutinho, deixa eu só abrir aqui que eu não estou sem a minha apresentaçãozinha. Não me perder aqui. Como que a gente vai ver essa liderança hoje? A gente vai ver através das mulheres, né, que fizeram ali o seu estrelato, né, em champanhe. Mas vamos lá, eu vou falar primeiro um pouquinho, assim, de processo, né, do vinho no geral, né. O espumante, ele é um vinho tranquilo que sofre uma segunda fermentação e aí, então, que ele ganha essas borbulhas, né, todas as características aí que a gente conhece. Mas, inicialmente, ele passa por um processo de vinificação, a uva vai passar pelo processo de vinificação normal, como se fosse fazer um vinho tranquilo, tá? Então, para a gente elaborar o vinho, o espumante, né, qualquer produto ali, né, que a gente fale, né, o fermentado tem que ser de uva, né? Então, por exemplo, no Ano Novo, às vezes a gente, né, eu falo que a gente brindava lá no Rio, eu brindava, né, a gente dizia que era champanhe, né? Mas com a cerezera era fermentado de maçã, né? Não é champanhe. Bom, não é nem espumante, né? Quanto mais champanhe, que aí, então, é só em champanhe mesmo. Mas... o que, Carol? Oi? Essas cidras, essas coisas assim, esses fermentados, eles botam gás? Então, pode ser adicionado, né? Mas aí vai ser tipo um frisante, né? Mas pode também ser uma fermentação natural. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir ao País Vasco, que é onde, tipo, é o berço da cidra, né? E lá a cidra mesmo, a raiz, é fermentação natural, como a gente faz o espumante, né? Essas industrializadas aqui que a gente tem, né, que é quantidade, produtos, né, que não são produtos visando qualidade, aí sim é gás artificial, né? Mais como se fosse um frisante, né? Se a gente fosse fazer um comparativo, né, com o fermentado do vinho. Mas tem cidras mesmo raiz muito boas, sabe? Claro, né? Tem que comparar produtos aí também, né? De qualidade, ver o objetivo, né? De cada produto, né? E aí toda fermentação gera gás, então? Sim. Uhum. A fermentação, na verdade, a gente vai pegar o açúcar, né, do fruto, então, e aí a levedura vai se alimentar desse açúcar, e aí o que ela gera? Álcool, gás carbônico, que é esse gás, e calor. Esses são os produtos da fermentação. Calor a gente não quer, né? Então a gente libera esse calor e fica ali o gás carbônico e o álcool, né? No caso, para o vinho tranquilo, a gente também não quer gás carbônico, né? Então a gente também libera. Mas no caso já do espumante, a gente quer. Só que o quê? Nessa primeira fermentação, a gente não quer igual. A gente só vai deixar, né, esse gás na segunda fermentação. E aí eu vou mostrar para vocês aonde que a gente faz, tem que fazer em tanque específico, né? Porque forma pressão, né? Gás forma pressão. Carol, tá, agora me veio uma dúvida. E no caso das espumantes que passam só por uma fermentação, que é do método ASHE, por exemplo, a Moscatel, daí é introduzido gás carbônico? Não, também é natural. Eu vou mostrar para vocês o método a método. Eu vou mostrar o método ASTE para vocês da Moscatel mais à frente. Aí eu vou passar cada etapa, tá? Mas é natural também. Só o frisante que é gás adicionado, tá? Que aí frisante não é espumante, é outra categoria. Bom, então a gente, para fazer espumante, a gente escolhe a uva um pouco menos madura, né? Uma uva com mais acidez, né? E menos açúcar. Então, consequentemente, o produto ele vai ter menos álcool, porque quanto mais açúcar eu tenho, mais álcool eu tenho, né? Então, o produto ali final, esse vinho base que a gente chama, ele vai ter entre 10 e 10,5% de álcool.
diferente de um vinho tranquilo, que ele já sai ali de 12 a 14, né? Então, para vocês verem que tem uma diferença. Tanto que quando a gente faz degustação, né, vai provar num tanque, degustação de vinho base de espumante, não é uma degustação agradável, assim, não é um vinho bom, ai, nossa, vontade de tomar esse vinho. É um vinho bem ácido, né? A gente sente assim aquele, né, dá aquela salivada mesmo. E é um produto que tu vê que está inacabado, né? Tu não vai tomar aquele produto daquele jeito. Então, na segunda fermentação, é que ainda o vinho base ele vai ganhar mais 1,5% de álcool, aí dependendo. E a gente pode fazer a elaboração desse espumante por diferentes métodos, que é o que a gente vai ver depois. Então, tem o método Asti, que é o que a gente faz o moscatel, o método, né, tradicional, que é o que a gente faz o champanhe, né, os espumantes ali que a gente chamava método champenoise, mas que só pode ser chamado na França, então aquele da fermentação na garrafa, e o método Charmat, então, que é a fermentação no tanque. Tem que passar, não passo aqui, tem que ir lá na outra tela. Então, vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho das mulheres de champanhe, né, porque eu acho que serve de inspiração aí pra gente. E hoje o espumante, ele só é o que é graças ao champanhe, né? E o champanhe só é o que é graças a essas mulheres. Então, champanhe é considerada a maior case de sucesso de marketing e negócio do mundo, né? E do mundo do vinho aí, quando a gente pensa, né? A área francesa, que tinha tudo para ser um fracasso, para quem já teve a oportunidade de visitar Champagne, se a gente fala em termos assim de clima, né, é muito ruim para a uva, né? Se a gente para pensar, a uva ela não consegue amadurecer. Então, se fosse fazer vinho lá, vinho tranquilo, ia ser uma tragédia, né? Mas como a gente colhe a uva antes, para o espumante, né, no caso para o champanhe, a gente consegue a maturação ideal. Mas mesmo assim, eles têm muita perda, né, de uva, não é todo ano que tem safra boa, mesmo sendo para champanhe, né? Então, eles lá, normalmente, né, os champanhes, eles não são safrados, eles são uma mistura de várias safras, justamente para pegar uma safra que foi melhor, uma que não foi tão boa, e misturar para manter aquele padrão alto de qualidade. Claro que tem alguns que, uma safra excepcional, a gente vai fazer um milesime, né, que aí seria um safrado, mas normalmente os produtos não têm safra. Então, essas mulheres, né, que a gente vai estar vendo aí a história de algumas, elas foram mulheres à frente, né, foram visionárias, ousadas, mulheres, assim, que eu acho que não foi uma coisa planejada, né, mas elas, tipo, do limão fizeram a limonada, né, se a gente fosse fazer parafrasear. Então, se a gente vê, elas têm uma história muito semelhante, quero que vocês reparem nisso, né, e do porquê que elas tiveram que se reinventar, né, mas muitas vezes eu acho que a gente precisa dessa inspiração, que muitas vezes pode ser que a gente esteja aí num momento, né, que às vezes a gente está ali, não consegue enxergar uma saída, né, e precisa se reinventar. Como que a gente vai fazer isso? A gente pede ajuda aí dessas mulheres. Então, a gente tem, né, primeiramente a gente vai falar, né, dessas duas maiores, que seriam essas duas madames aí, tanto a Veuve Clicquot quanto a Pommery, né, que são as maiores, mas tem outras também que eu vou estar trazendo aí para vocês. Então, as duas, elas perderam o marido precocemente, né, ficaram viúvas e se viram sozinhas com os negócios. E com filhos aí para sustentar, né? Então tiveram que dar o seu jeito. Imagina que as mulheres, né, não tinham espaço, não tinham vez, provavelmente elas não estavam por dentro do negócio, né, de como funcionava, e tiveram que, né, assumir ali todo o negócio, arregaçar as mangas e partir para dentro. E não só fizeram o que era feito, mas como inovaram, né? E botaram o olhar delas ali. Nessa época, né, no século XIX, as mulheres não tinham direitos, né? Muito menos educação formal para os negócios. Então, a Veuve Clicquot, né? Que a Veuve Clicquot é a viúva Clicquot, né? A Madame Clicquot,
ela inovou com técnicas ali que ela deixou o espumante, ele era um produto sujo, digamos assim, né, turvo, né, olhando, por causa das leveduras, né, que ficavam ali, ficavam dentro da garrafa e deixava a bebida turva, como se fosse uma cerveja artesanal, por exemplo, né. Então, ela não gostava desse aspecto do champanhe, né. E aí ela vai dar origem aí à técnica, né, que deixa o espumante límpido, o champanhe límpido. Então, ela criou a técnica da remoagem, né, em 1818. Então, a técnica que deixa o champanhe límpido, a gente vai ver aí como. Então, com o falecimento de seu marido, em 1805, ela assumiu a produção e se dedicou a encontrar uma forma de coletar esses sedimentos e retirá-los da garrafa. O que são esses sedimentos? São as leveduras, né? Que elas estão ali, elas comem, se alimentam do álcool ou do açúcar, vão transformar em álcool e tal. Depois, quando acaba o açúcar, acabou o alimento, elas morrem, fica ali aqueles sedimentos, né? Fica como se fosse, assim, são resíduozinhos, né? E aí fica quando se agita o líquido, né? Ele fica ali disperso, mas aí fica turvo. Então, depois de muitos experimentos, ela percebeu que ao girar a garrafa, os sedimentos se desprendiam e então, né, eram depositados, né, no fundo, eles se arrastavam, né? É como quando a gente faz um suco concentrado, deixa lá, né, parado, a gente vê que os sedimentos se depositam. Então, era possível direcioná-los para o pescoço do vasilhame, né, para o pescoço aí da garrafa. Então, essa aqui que é a técnica, né, que ela foi a pioneira aí que ela desenvolveu, né? Eu trouxe essas fotos, não são as melhores fotos, mas são fotos que dá para ver bem aqui, ó, o depósito, né, dos sedimentos. Olha a quantidade, né, que fica. Realmente é uma quantidade grande, né? E aí eles ficam. Aqui a gente vai virando a garrafa, eles vão descendo para o pescoço da garrafa, até que eles ficam mesmo, todo mesmo na pontinha da garrafa. Como que eles vão sendo direcionados, né? Através desse trabalho aqui de remoagem, que a gente vai girando a garrafa 45 graus, né? Então, durante 2 meses ali, mais ou menos, os sedimentos, eles param no pescoço da garrafa. Hoje em dia, né, as grandes vinícolas não fazem mais o processo artesanal, elas fazem, né, de maneira automatizada aqui, com esses giropálitos, que a gente chama. Então, né, como que ela descobriu isso? Ela fez buracos em ângulo de 45 graus na mesa dela, da cozinha dela, e encaixou, né, as garrafas assim. E assim, todos os dias, durante 6 a 8 semanas, né, ela ia fazendo esse giro de 45 graus, e assim ela viu, né, como que foi acontecendo o processo. E aí, né, depois disso, ficou o sedimento ali na ponta. E aí? A gente tem que tirar isso da garrafa, né? Então, ela fazia o degorgement, né, que a gente chama, que é o degolar a garrafa, né, que é tirar a tampa ali com a pressão do próprio espumante, ele vai expulsar, né, esse bloco de sedimentos. Mas, nessa técnica aí artesanal e tal, tem que ser algo assim que é um golpe que a gente faz e tem que ser algo muito rápido, senão a gente vai perder todo o champanhe, porque ele vai com a pressão, ele sai, né? Então, não vai sair só o sedimento, vai sair também, vou perder meu champanhe. Então, é algo que tem uma técnica que tem que fazer muito rápido, né? Eu tive a oportunidade de fazer, assim, desse método mesmo mais arcaico no mestrado, e é algo assim muito rápido mesmo que tu tem que fazer, porque ele começa a espumar, é difícil o negócio, não é simples, né? Mas nas vinícolas, mesmo nas grandes vinícolas, a gente usa a técnica do congelamento do bico, né? Então, a gente coloca aqui as garrafas nessa máquina de cabeça para baixo, né? Como os sedimentos já estão aqui no bico da garrafa, eles vão congelar, claro, a gente só vai imergir a pontinha da garrafa, né, que a gente não quer que congele o espumante, e aí quando abrir, sai esse bloquinho congelado, é mais fácil, né, e espuma menos também, a gente consegue
controlar aí melhor o processo. E, claro, é feito tudo à máquina, né? Ninguém fica fazendo isso manualmente, raramente. Aqui também é o processo. E depois a gente tem a adição do licor de expedição, que a gente vai ver ali no processo, né? Porque vai ficar faltando um volume, né? Que estava sendo ocupado por essa levedura. Carol, uma dúvida. No caso daí, é retirado essas leveduras que ficaram ali e depois é preenchido com o que faltou e depois envasado de novo, é isso? Isso. O processo em si eu vou passar toda, porque aqui eu queria falar só do que ela trouxe, né? Mas sim, é exatamente isso. E aí vai depender o que a gente adiciona, dependendo da dosagem de açúcar que a gente quer. Ah, tá. Porque hoje em dia tem aqueles métodos, né? Que tem o método surli tradicional, o surli. Que aí continua com a levedura lá, não foi retirada. Apesar de que eu tomei uma surli ontem e não vi nenhuma. É porque eles retiram parcialmente, comercialmente, o consumidor ele não quer o surli mesmo total, sabe? Assim, com todas as borras. Então, eles retiram, deixam só um pouquinho para não ficar um espumante pesado. Eu queria tanto ver, né? Achei que fosse acontecer isso, né? Porque eu fui lá visitar a Cavigás, eu achei o máximo provar e ver a levedura ali. Eu achei que aquela surli eu ia ter essa experiência. Eu falei, cadê as leveduras que eram para estar ali, né? E não estava, né? Fiquei um pouco decepcionada. Mas então tá, agora eu entendi. A Pisato, na época que eu trabalhava lá, eles tinham um surli que era o Vertigo, que era tinha bastante, assim. Mas não sei como tá hoje, nunca mais eu tomei. Mas as demais que eu tomei, tipo da Casa Valduga, é bem pouquinho, assim, bem comercial mesmo, assim. Aquele um toquezinho de levedura só, sabe? Eu achei bem boa. Então, para a Madame Clicquot, ela também ganha os créditos aí de que ela teve o primeiro champanhe safrado, né? Então, como eu estava falando, lá eles faziam esse mix, né? Por conta das safras não serem boas, e aí uma é melhor, outra pior, e a gente junta tudo para conseguir manter a qualidade. E ela fez, então, o primeiro champanhe safrado. Então, após adquirir 300 hectares dos melhores crus, né, que são das denominações de origem lá, dos vinhedos, né, ela produziu um vinho com uvas colhidas no ano de 1810 e lançou ao mercado com essa indicação. Até então, os vinhos eram elaborados, né, como eu falei. Em 1876, ela desenvolveu o seu próprio brut e criou um rótulo amarelo para diferenciá-los do seu champanhe doce, que tinha rótulos brancos, e também se destacar de seus concorrentes. Com o passar dos anos, o famoso Yellow Label tornou-se objeto de desejo mundo afora, né? Então, a gente vê aí que esse amarelão aqui que se destaca, né? Quando a gente viaja, vai nos free shops, coisa, meu Deus, né? Chama atenção, assim, né? Realmente. Inclusive, né, até partilhar com vocês o Capuane, não sei se vocês conhecem Capuane, a marca nacional, que é um azul Tiffany, assim, ele teve essa ideia por conta da Veuve Clicquot, que ele falou, ele sempre ia nos free shop, ficava, nossa, preciso ter uma cor que se destaque, né, então, por isso que ele... Mas ele pegou uma cor também que já era usada por outro ramo, né, que era o ramo de joalheria. Só um adendo. E a Madame Pommery, né, agora. Então, ela, né, foi outra grande mulher de champanhe, como eu falei também, né, ficou viúva ali e teve que se reinventar. Então, para ela, né, ficam ali os créditos do champanhe brut. Até 1874, os vinhos espumantes produzidos na região eram doces, com teor de açúcar semelhante ao do vinho de sobremesa. Vocês imaginam, né? Meu Deus.
muito doce. Não havia classificação por dosagem de açúcar que conhecemos hoje. Antigamente, né, todos esses vinhos, depois a gente vai ter, né, um encontro só de vinhos de sobremesa, vinhos fortificados. Esses vinhos mais antigos, né, eles realmente eram doces, né, a apreciação era de vinho doce. Essa modificação na composição do espumante foi feita por Louis Pommery, quando herdou, né, a Maison Pommery, em 1860, após a morte do seu marido. Atenta às preferências do mercado inglês, né, o maior comprador de vinhos, né, de champanhe, ela começou a elaborar, então, espumantes secos. Mas descobriu no meio do processo que tirar o açúcar poderia ser muito arriscado, pois era necessário deixar uvas na videira por mais tempo para amadurecer com uma doçura natural. Para não ficar, né, um espumante desequilibrado, né, muito agressivo em boca, já que lá é um clima assim que a gente não conseguia a maturação das uvas. Então, aqui, né, como eu falei, o clima não era favorável para a maturação. Então, o açúcar, ele era para disfarçar também essas uvas prematuras. Ela descobriu isso né, na elaboração. Então, ela foi fazendo, né, até que não foi bem aceita, de cara não foi, mas até que ela teve uma safra boa, que foi a de 1874. E aí, então, ela lançou um brut que consagrou a Maison. A bebida caiu no gosto dos ingleses e que até fizeram uma canção popular chamada Ode to Pommery. A Pommery, então, ela mudou o gosto do mundo por espumantes secos, né? Ela se tornou uma das casas mais bem-sucedidas de champanhe. E hoje a gente vê, né, que a gente tem diferentes dosagens de açúcar. Isso varia, tá, gente? De país a país, varia essa tabela, não é a mesma que a gente tem no Brasil, que vai ser na França, que vai ser nos Estados Unidos, são diferentes. Então, é até interessante se vocês trabalham, né, quem trabalha com produto importado, ver, né, assim, a tabela do país de origem para ver, tem alguns que são semelhantes, né, não muda tanto, mas tem uma pequena variaçãozinha. Clara tá que tá, não sei se você já tá dando banho, você vai ser mamar, vamos ver. Dosagem de açúcar, então, aqui do Brasil, tá? Então, Natur, né, de 0 a 3 gramas de açúcar por litro. Esse aqui não tem nenhum açúcar adicionado, o Natur, né? O Natur, ele pode ter mas então por que até 3 gramas de açúcar por litro, Carol? Porque pode ficar algum açúcar residual da fermentação, né, que a levedura não conseguiu consumir. Então, por isso. Aí, então, depois a gente tem o Extra Brut, de 3,1 a 8 gramas de açúcar por litro, o Brut, de 8,1 a 15, o Demi-Sec, de 15,1 a 60, e o doce, né, que aí a gente tem o nosso moscatel, entra aqui no doce, que é acima de 60 gramas de açúcar por litro. Então, essas tabelinhas só surgiram graças a Madame Pommery. Senão ia ser tudo doce até hoje. E outras mulheres aí de champanhe, né? Então, a gente tem a Adèle Jouet, que fundou com seu marido Pierre Nicolas Perrier, né? A Casa Perrier-Jouet, em 1811, e ele também, né, deixou à frente a esposa, né? Porque ele sofreu de tuberculose e ela teve que assumir a empresa, né? Então, mais uma mulher aí. Eu acho linda essas garrafas, né, são bem femininas e com flores e tudo, né, então traz, assim, bastante esse lado mais feminino, né, porque muitos champanhes ali, a Veuve Clicquot também tem uma identidade visual bem forte, né, um marketing, mas tem muitas, assim, que tem uma roupagem muito parecida, né, os champanhes. Então, assim, um rótulo mais clean, assim, e tal, mas que é muito igual, só muda o nome, né? Então, esse daqui também se diferencia bem. Então, atualmente, a Maison, ela continua tendo uma mulher como responsável de suas criações, e a primeira mulher da história a ser nomeada chefe de cave, né, que é a responsável, então, né, pelo processo de elaboração, que normalmente são homens, né, que a gente chama aí os cantineiros, chefe de cave,
né? E é difícil ter uma mulher à frente, assim. Em mais de 200 anos de existência da Maison. Severine assumiu o cargo em novembro de 2020, após passar 10 anos como chefe de cave, né, de outra vinícola, tá? Então, essa casa, eles escolheram vinificar ali exclusivamente com Chardonnay, né? Então, sendo pioneira, né, nesse lado mais floral, né? Porque a gente, quando visita Champagne, eles normalmente fazem um mix, né, das variedades, né? Então, de Chardonnay, Pinot, né, Pinot Noir e Pinot Meunier também. Então, eles foram pioneiros em trazer só Chardonnay. Não sei o que está rolando, né? Vocês estão ouvindo, né? Maus tratos, vou ter que ver com o Joel. Ele não trouxe, eu falei para ele trazer, então não deve ser mamar, deve ser alguma coisa. Eu não estou ouvindo nada. Nem dá para ouvir. Vocês estão ouvindo, gurias? Não, eu achei que a Carol estava perguntando se a gente estava escutando ela. Vocês estão me ouvindo? Não, eu estou ouvindo. Não estou ouvindo a Clarinha, não. Escutei bem baixinho. Eu estou com a porta fechada. Porque ela tá nos gritos. Se ele trouxer, vocês vão ver quando abrir a porta. Bom, então no século XX, a Madame, aqui já é outra, né? A Madame Boulanger. Ela ficou viúva em 1941 e precisou tomar as rédeas da empresa da família. Vocês veem que os homens lá morrem, né? Eu não sei, não sei se rola um envenenamento. Só da viúva. Elas viram e falaram, opa, aquela ali, ó, o marido morreu, ela começou a tocar um negócio e deu bem. Peraí, será que meu marido... morreu! Mortes em série, né? Então, essa daqui é muito bacana, que ela deixou, mas muita paciência também. Eu acho que deve ter sido algum esquecimento, alguma coisa, não é possível. Ela ousou e deixou parte da produção descansando nas caves por 12 anos. O que vocês acham? Será? Eu não precisava também, né? Então, deixou ali, porque não, né? Esqueceu. Pode deixar. Eu acho, porque 12 anos é muita coisa, né? Muita coisa, é verdade. E aí, quando fez o degorgement, então, ela provou a sua criação e percebeu que quanto mais cedo se bebe o champanhe após ser degorjado, mais frescos os aromas, né? E os aromas complexos vão aparecer. Então, ela criou uma nova categoria de champanhe, récemment dégorgé, deve ser, tipo, recentemente degorjado, né? Isso aqui nem sei, eu nem conhecia, na verdade. Né? Fiquei sabendo ali, mas aqui não é, acho que a gente não tem nada semelhante aqui no Brasil. E os rótulos, até porque, né, não tem nenhum com tanto tempo também de cave, assim, né, não é tão comum. Os rótulos foram os primeiros na história a conter data do degorgement. Então, né, sai com a data ali de que foi retirada a levedura para mostrar o tempo de autólise, né, que a gente costuma dizer. A gente tem, por exemplo, na Valduga, eu sei que tem 60 meses, né, que é 5 anos, mas mais, assim, não sei se tem. Deve ter. E o que ficou em contato com as leveduras? Isso, que é o tempo de autólise que vai dando complexidade, né, ao espumante. Ele vai ficando mais cremoso, com aromas ali de levedo, né? Aqui no Brasil, que você falou, é o quê? 5 anos que a gente tem? Eu conheço de 60 meses da Valduga, não sei se tem mais, deve ter outros, assim, com mais tempo, mas não sei. Acho que a Máximo Bosque tem, Carol. Tem? Quantos anos já? Eles lançam no mercado os vinhos após 10 anos. 10 anos. Isso. Ótimo. E eles só fazem espumante, né? O Máximo Bosque não, tem espumantes e tem os tranquilos também. Tem? Isso. Nós fizemos uma vertical deles já de anos, né? Conforme a gente foi lançando, a gente pegou o ano mais antigo para comparar. É bem interessante. Que legal.
Só que aí tem que... É interessante porque quando tem a safra, nem sempre a safra foi boa naquele ano, né? E dá uma boa diferença mesmo. Mesmo descansando, tendo toda a técnica certinha aí para os envelhecimento, né? Tu nota a safra, né? A Sim. influência da safra. E a espumante, nós fizemos também essa degustação deles, da Máquina Bosque. Foi bem interessante também a avaliação. Ah, que legal. Bacana, já. Aventureira, né, Carol? Já vai ver ali que a sugestão para os aventureiros vai ser a safra, degustação de safra, e tu já antecipou. Que era um milésime, era justamente ver o impacto da safra e já... Ok, vai ter que fazer de novo agora. Oh, meu Deus. E dá dica, né, Jaque? Vai ter que passar as dicas aí para as amigas. Pode deixar, eu passo. Porque como a gente tem 3, 4 confrarias diferentes, assim, participando, então é legal que a gente tem um grupo que consegue dividir esses valores, né? E claro que para você comprar um vinho desse porte, que aguenta 10 anos, o valor não é baixo, né? Não. Aí dividindo sempre com 15, 20 pessoas, aí já toma umas dosinhas, né? E a brincadeira fica boa. Vocês têm que fazer na confraria de vocês. Então, exatamente. Vamos lá. Então, ela também teve outra relevância, porque durante a Segunda Guerra Mundial, né, os nazistas ocuparam Champagne e ela era obrigada a fornecer regularmente vinho de graça para os alemães. E em 11 de agosto de 44, a cidade de, eu não sei como se pronuncia aqui, onde Boulanger está localizada, foi bombardeada e parcialmente destruída. E ela, então, abriu seus porões para abrigar os aldeões. Então, também preparou os funerais das vítimas, e isso lhe rendeu ainda mais respeito na aldeia. E aí, gente, sobre essas mulheres, né? O que essas mulheres têm em comum? Será que com a perda, né, dos maridos, né? Claro que eu estava brincando ali, né? Acho que não foi nada disso. Será que elas tiveram medo de assumir, né, esse protagonismo? O que vocês acham? Só pegar, Nenê, peraí. Vamos pensando aí para a gente partilhar. Pronto. Eu queria ter ajuda aqui, porque já estava desesperada, tadinha. Até lutando aqui. O que vocês acham, então? O que essas mulheres têm em comum? Acho que elas criaram coragem, né? A partir dali onde se sentiram assim perdidas em algum momento, e a partir dali elas criaram coragem para se virar, né? Ser independente e tocar o negócio, né? Agir com medo. Audácia, né? De acreditar. E vocês acham que elas tiveram medo? Com certeza. Acho que sim, com certeza. Ainda mais acho que naquela época que tudo era diferente, né? Hoje em dia a gente tem medo também, e, né, é tudo diferente. Imagina naquela época, né?
Não tem como não ter medo, né, gente? Eu acho que não tem. É algo assim, é o desconhecido, né? Sim. Imagine que o mercado, o mundo do vinho já é, né, já é meio machista hoje, né? Imagina naquela época, né, numa França assim, imaginem a realidade, né, dessas mulheres. O fato realmente é. A gente está falando de nova era de vinho feminino hoje, mas né? Elas são revolucionárias já. Revolucionárias, verdade. Uhum. Foram bem peitudas. Verdade. E vocês, meninas, porque elas foram líderes, né? Tiveram que assumir ali. E vocês se reconhecem líderes? Um pouquinho, sim. Como vocês se reconhecem líderes? Ou em que? Como assim? Eu me reconheço líder no sentido de meter a cara e acreditar que vai dar certo, tipo, meter a cara e a coragem, vamos que vai dar certo, tem que ser assim, tem que ser assado, e ir fazendo acontecer, entende? Tomando partido, no caso. Uhum. Mas ninguém? Não, eu estou pensando aqui que é interessante que eu fugi muito tempo desse papel assim de líder, que eu acabava indo assim para empregos, né, que eu já tive e tal, e aí me colocavam ali numa posição de liderança e tal, não sei o que lá, e eu tentava escapar, tentava fugir dessa posição de sentir, sabe aquela síndrome da impostora, assim? Nossa, como isso me perseguiu já na vida, assim. Sempre achar que não, mas não, peraí, eu não tô pronta, não, e tal. E aí assumir isso e falar, não, realmente, assim, olha, não é possível, né? Se as outras pessoas são capazes de enxergar essa capacidade em mim, por que que eu não reconheço isso, né? Que às vezes eu acho que quando a gente está dentro da situação assim, talvez essas mulheres tenham passado por isso, elas só fizeram aquilo que elas tinham que fazer na hora, sabe? Sem ficar pensando demais, assim, não, olha, eu tenho que pegar isso daqui, eu tenho que fazer o que eu tá nessa situação, tem filho aqui, tem um negócio para tocar, não tem mais marido. Então, às vezes a pessoa assume um papel de liderança sem nem se dar conta, que eu acho que eu me reconheço mais nesse tipo de situação. Eu acho que a vida me colocou muitas vezes em situações de liderança sem que eu necessariamente buscasse aquilo. E aí, a hora que eu vi, eu estava ali e falou: agora você vai ter que ir mesmo assim mesmo. Mesmo se achando, assim, despreparada, mesmo achando que você não vai conseguir, mesmo achando que você talvez não seja a pessoa certa, mas você está aí, então vai, só vai. Uhum. E a líder é muito isso, né? Tem muito disso. Faz o que tem que ser feito, né? E vai com medo mesmo. Por isso que eu botei ali. Vocês acham que elas tiveram medo? Com certeza, né? Elas foram mesmo assim, fizeram o que tinham que fazer, né? Que a coragem não é a ausência de medo, né? Às vezes a gente acha que o herói, aquele, né, que a gente vê, é o corajoso, né? Ele não tem medo, ele é, né? Não, não é isso, né? Na verdade, a coragem é a gente fazer com medo mesmo, né? A gente encarar os nossos medos e fazer assim mesmo. Isso que eu acho. Tá com medo, vai com medo mesmo, né? O medo faz parte, né? E o que vocês acham que a gente pode fazer de diferente, né? Quando a gente está triste, essas mulheres, elas
né, imaginem, em meio ao luto, né, tiveram que assumir não puderam nem viver o luto, né, tiveram que já começar ali a trabalhar né, e tornar aquele negócio, né, enfim, imagina, aprender tudo sobre o negócio, né, e tantas coisas que deviam ter que resolver, e burocráticas, né, devia ser uma coisa, meu Deus, né, pessoas para comandar, né, tudo isso. E a vida era muito mais difícil também, né, Carol, naquele tempo, assim. Uhum. Nem tem, acho que, hoje em dia, assim, dimensão das dificuldades das pequenas coisas mesmo, assim, do dia a dia que eles enfrentavam. Consciência, né, também, né, hoje em dia a gente tem muito mais consciência das coisas ao redor e da gente mesmo, né, então eu acho, né, assim, que com certeza, né, era muito mais difícil, né, as pessoas eram muito mais solitárias, assim, né, sentiam muito mais, sofriam sozinhas né, imagina. Então, o que a gente hoje pode fazer de diferente quando a gente está triste, né? Às vezes a gente está aí numa situação complicada, né, e aí, o que a gente vai fazer com a situação? Como que a gente pode agir diferente, né, pensando no caso dessas mulheres? Porque é bem isso, né, que tu falou, Nath, é não ficar pensando muito, porque quando a gente fica imerso, né, no sofrimento, claro que, né, eu sou contra, por exemplo, essa coisa de anular o luto, né, no caso delas, elas tiveram que, né, não puderam sofrer, mas, por exemplo, negar, né, fantasiar, positividade tóxica, né, não é isso, mas não ficar lá imerso, ir no sofrimento, tirar o que tem que ser tirado e partir, né? E vamos para a próxima, vamos adiante, né? E como que a gente pode viver, né, esse sofrimento de uma forma diferente, ou até a felicidade. Aqui eu quero trazer essa reflexão. Porque o espumante também, elas fizeram, né, do sofrimento, elas trouxeram a bebida que é mais celebrada, assim, mais para momentos, né, de celebração, de comemoração, as borbulhas, isso não é só aqui, né, isso é mundialmente, né, o champanhe, ele é visto dessa forma. Então, provavelmente, né, elas tinham que estar ali pensando em campanhas, né, promoção, promovendo em eventos, assim, que é só alegria, é só felicidade, é só, né, então essa dualidade ali o tempo todo, né, a tristeza e a alegria, e como que a gente pode estar, de fato, vivendo isso melhor? Tanto os momentos tristes quanto os felizes, porque às vezes os felizes também a gente vive de uma maneira muito superficial, né, então, como que a gente pode estar, de fato, celebrando melhor, né, comemorando melhor os nossos momentos, né? Então, eu acho que a resposta, assim, ela está na presença, né? Seja de um lado ou de outro, né, na presença, o momento presente, né? A gente percebeu o que a gente está sentindo aqui agora, respeitar isso, acolher, né, e fazer o que tem que ser feito, né? Não ficar ali, né, sim, né, paralisado. O que vocês sentem, assim, quando... Vou falar agora, assim, só para a gente dar risada, tá? Vai saber como é que era o marido dessas mulheres, né? De repente... Às vezes elas estavam celebrando. Para elas foi uma celebração. Ai, que bom! Eu me livrei daquela bucha. Agora pode sim, ser também. Vai saber, né? Tá, com certeza tem muitos mistérios aí por trás, né? Muitas histórias que a gente, né, não sabe, né? Muita coisa. Entre quatro paredes, a gente nunca sabe a real. É verdade, verdade. Mas que tem muita, ainda mais naquela época, né? Que a mulher não tinha voz, era só o marido, vai saber como é que era. Uhum. Enfim. Verdade. Mas, nossa, assim, pensando em tudo isso, até fazendo esse link com isso que a gente está falando agora e a experiência passada do vinho de garrafão, que eu estou pesquisando a minha e montando minha árvore genealógica para
esse ano, tirar a minha cidadania italiana, né? E aí comecei a ir atrás dos documentos e caçar isso e aquilo, e fui achando, e achei, assim, quando meu trisavô italiano chegou no navio, o nome do navio, a lista de bordo, ele que veio com tantos anos, com a esposa, com a cunhada e tal, a fazenda que ele foi, assim, toda o passo a passo mesmo, o dia que ele pegou o trem, onde que ele desceu, tudo. Aquilo me emocionou tanto, assim, e a família do meu pai, né, italianada, gostava de tomar um vinho de mesa que eles viviam bêbados, todos. Eu tenho, assim, gente, meu avô cheirava uma mistura de suor com vinho, assim, era uma coisa louca. E eu me emocionei muito, assim, sabe, de ver, e aí, assim, me veio a reflexão da esposa dele, falando agora de mulher e dessa dureza da vida, porque ela veio com 24 anos, com 2 filhas, uma de 4, uma de 2, e grávida do meu trisavô. Nossa. E aí, quando eles foram enviados para a fazenda, tem uma declaração dele dizendo que ele ia trabalhar por ela. Por ela e pela irmã dela, que ela ainda trouxe uma irmã. E daí eu comecei a chorar, porque eu falei, gente, assim, que história e que coragem, né, de atravessar tudo, de vir carregando filho e grávida, isso e aquilo, numa incerteza danada, num país, sabe, assim, você vê, assim, me emocionou tanto aquilo, tanto, e você como vê... desconhecido total, né? E eu fiquei pensando nos medos delas, assim, sabe? Dela enquanto mulher, assim, e grávida, e com um filho pequeno. E tinha as pestes nos navios, né? Tudo isso, né? Imagina, eu falei, gente do céu. E assim, e que hombridade, sabe? Ele colocar que ele ia trabalhar por todo mundo, porque eles tinham que pagar o sustento deles lá na fazenda que eles estavam morando, né? Graça. E ele colocou, eu falei, gente, ele deve trabalhar igual um burro de carga. Porque ele poupou todo mundo do trabalho. E aí, assim, isso me emocionou muito, 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 muito. E agora, falando, né, dessas mulheres, assim, me conectei muito com a história dela, assim, na ocasião, porque eu falei, gente, as nossas raízes, né, assim, o que as mulheres que vieram antes da gente sofreram e lutaram para que a gente estivesse onde a gente está hoje, né? E o que essas mulheres aí, né, passaram, lutaram e sofreram para que hoje a gente tivesse um espumante geladinho, límpido, delicioso aqui. Assim, quando a gente para se conectar assim com o dia mesmo, assim, da luta da pessoa e pensar nesses detalhes, assim, nossa, mexeu demais comigo, assim, pensar em tudo isso e ver o passo a passo, a história toda mesmo. E o bacana de tudo isso, né, é que a gente acaba carregando nas nossas raízes um pouco de tudo isso, né? Tá lá, tá no nosso DNA da família, né? Então, essa coragem que essa mulher teve, essa tua tataravó, trisavó, sei lá. Trisavó. De estar ali com filhos, acreditando do lado do marido, né? Isso aí tu também deve ter dado, né? Todas as tuas gerações. E eu acho que quando a gente faz essa reflexão, nossa, a gente tem muito que aprender com os nossos antepassados. Os meus avós, até inclusive hoje eu estava pensando esse final de semana, até conversando aqui com meu marido. O meu avô, né? Ele também veio da Itália, sei lá de onde que se veio da Itália, ou se é a família que veio da Itália, porque os Piccoli são italianos. E ele foi o fundador de uma cidade aqui do interior que se chama Anchieta. E a minha avó teve 12 filhos. Então, eles foram desbravadores. E daí eu penso, poxa vida, como as mulheres eram naquela época, né? Passava a vida grávida. Passava a vida grávida, 12 filhos, o marido, e ali do lado do marido, um ajudando o outro, um apoiando o outro.
ia para a roça, se tinha que ir ou não, e estava ali, né? E a gente herdou, eu herdei isso da minha avó, de ter essa coragem, da minha mãe também, quando meu pai comprou esse sítio onde que eu moro hoje, que eles moravam na cidade, o meu pai resolveu comprar uma chácara e vendeu tudo que tinha e veio para a chácara. Na época era só mato, né? Não tinha nada de infraestrutura, e a minha mãe, não, vamos com as crianças pequenas, e foi, e batalhou. Então, assim, eu não sei se tem essa coragem hoje. Mas você vê, ó, em que ano que passou isso, Carol, essas histórias dessas mulheres aqui? 1800. 1800. E pouco. Então, nessa época toda, você fala, gente, o mundo passou, né, passaram-se todos esses anos, e as mulheres, né, continuam ainda nesse papel de coragem de fazer o que precisa ser feito, né? Igual elas tinham os filhos aí, e tocar negócio, tocar filho. A gente continua tocando negócio, tocando filho. É verdade. Ter coragem para fazer o que precisa ser feito, né? Verdade. Vamos lá, então. Então, agora eu vou entrar mais nos processos. Aqui a história voltou. Agora sim. Os processos, né, em si, para vocês verem aqui. Então, primeiro eu vou falar do método tradicional, né, que é esse método que a gente faz o champanhe, que é o método, lá eles chamam de champenoise, mas aqui a gente não pode, né, nem chamar a bebida de champanhe, nem o método também é só lá em Champagne que pode ser chamado de champenoise. Então, aqui, quando a gente vê método tradicional, né, é esse método aqui, que a segunda fermentação ela é feita na garrafa. Então, a gente tem a colheita da uva, faz a prensagem, fermenta, né, ou faz a primeira fermentação, sai o vinho base, que é o que eu tinha falado antes. Aí, então, com esse vinho base, a gente vai engarrafar, vai colocar mais açúcar e levedura, por quê? Porque aquelas do primeira fermentação já se foi, né? Já se alimentaram, já fermentaram o que tinha que fermentar, e agora eu preciso de uma segunda fermentação. Então, eu tenho que adicionar, né, as leveduras e o alimento delas. Então, com isso, elas vão fazer a segunda fermentação. Depois, né, aí vai sobrar a levedura morta lá, que é o que eu, né, que eu já mostrei para vocês que a gente vai fazer o processo de remoagem aqui para elas irem descendo, congelamento da tampa da garrafa, né, e o degorgement, que é tirar. Então, depois sim a gente faz a adição, né, do licor de expedição, que a gente chama, né, que é onde a gente faz a dosagem do açúcar. Se é natur, a gente vai só completar com o próprio espumante puro, sem nada de açúcar. Se é brut, se é extra brut, se é, né, demi-sec, aí a gente vai adicionar, né, vai ser um espumante misturado com açúcar, né. Tem algumas vinícolas também pode colocar, por exemplo, algum destilado aqui para fazer um diferencialzinho, né, dar um toque diferente, mais complexo ao espumante. Aí vai aqui nesse final. E aí sim, né, o produto está pronto. Isso naquelas fotos que eu tinha mostrado para vocês de garrafas, né? O método Charmat, ele já é um método mais de quantidade, né? Vocês imaginem que ali no tradicional, cada garrafa é única, né? Porque você não tem esse controle do processo. Já aqui, você faz logo um montão no tanque, né, na autoclave. Então, esses tanques, eles são herméticos, né, fechados para aguentar aquela pressão que vai ter, né? O espumante, ele tem ali em torno de 6 atmosferas, né? Na garrafa, a gente media do espumante pronto, né? E aí, a gente tem aqui no tanque, ele tem que ser tipo, que nem a gente vê uma panela de pressão que é mais robusta, né? O tanque, uma autoclave também é assim, é diferente dos tanques de fermentação. Eles são mais robustos para aguentar essa pressão. Então, a gente faz a fermentação normal, aí vai o vinho, em vez de ir para a garrafinha, ele vai para o tanque. E aí, a segunda fermentação acontece aqui,
né? Aí depois a gente engarrafa e o produto está pronto. Por isso que o método Charmat, né, o espumante método Charmat, ele vai ser mais barato, né, do que um tradicional. Normalmente, o método Charmat, ele é um espumante mais jovem, ele não fica muito tempo de autólise, não tem esse apelo, tá? É um espumante ali para ser consumido logo. Já o tradicional, normalmente, a gente tem ali os envelhecidos. E o método Ast, que é o do moscatel, é o método mais simples que tem, porque é uma fermentação só. E aí, essa fermentação ela já acontece nesses tanques herméticos. Ah, então, o que acontece? Porque o espumante moscatel, ele é mais doce e tem menos álcool, né? Então, a gente interrompe a fermentação. Não é que a gente adiciona açúcar depois, esse não. É açúcar mesmo natural, que as leveduras não comeram, né? Então, porque a gente resfria nesses tanques e aí interrompe a fermentação que estava acontecendo, né? A gente vai matar essas leveduras ali, né? Digamos assim, elas vão ficar, né, congelados. Vão parar o trabalho, né, que a gente sabe que a gente precisa de temperatura ideal para as leveduras fazerem as suas atividades. Então, o resultado é um espumante com menos álcool e mais açúcar. Os processos aqui para vocês ficaram claros? Uhum. Tá. Ô, Carol, eu tenho uma curiosidade que pode até ser um balão, tá? Mas assim, ó, nesses tanques, eles têm alguma temperatura, eles Controlada, tipo assim, sim. é fervido eles? Como é que funciona isso? A gente tem o controle de temperatura dos tanques, então a gente deixa ali, depende do momento, né, qual etapa que está aqui, se está em fermentação, a gente vai mantendo uma temperatura ali que é boa para fermentação, que vai ser 20 graus por ali. Depois a gente vai baixar, né, a temperatura quando acaba esse processo, né? Então, aí, esse para vocês terem ideia, quando a gente interrompe ali, vai a graus negativos, né, para a gente interromper a fermentação. Então, tudo isso tu tem o controle lá, porque o tanque, ele tem cintas térmicas, né, ele fica passando ali líquido em volta dele que tem como controlar essa temperatura, né. Mas então, essa temperatura, então ela é uma temperatura através dessas cintas térmicas, é elétrico? Na verdade, assim, tem passagem de solventes aqui, na verdade, que vão ser soluções, eu não sei se é solução hidroalcoólica, mas provavelmente para conseguir ficar nessas temperaturas baixíssimas, né, que aí resfriam, né, não tem contato com líquido dentro, mas vai manter o tanque frio. Então, é um processo meio que químico, na verdade, né, que vai estar, físico-químico, né. Sim, e daí não, porque o controle é um painel elétrico, mas assim, não é a base de eletricidade, não é tipo um ar-condicionado, né? Uhum. Porque o que eu fiquei pensando outro dia, quando o vinho está fermentando, o próprio fermentação do vinho libera faz calor. com que a temperatura aumente, esquente. Isso. Ah, tá. Eu estava na dúvida. Aí tu tem que controlar, porque senão fica quente demais. E aí vai produzir compostos desagradáveis, que a gente não quer. Por isso que tem que ter controle de temperatura. Então, é um processo, o aquecimento... É o processo natural, né? É um processo natural. Tá. Não, porque às vezes a gente não entende muito, né? Eu fico pensando, nossa, olha o que eu pensei, né? Tipo, para fazer uma chimia de uva, por exemplo, né? Que às vezes eu até já fiz aqui em casa. Tu, né, vai lá, moe e tal, mas daí tu coloca ferver. Sim. E quanto mais tu ferve, mais tempo ela vai durar, né?
Mas a gente até tem na vinificação, porque assim, normalmente altas temperaturas não são boas aqui, né, nesse caso. Mas a gente tem um processo, né, de vinificação que a gente chama de termovinificação, que aí a gente aquece, sim, vai elevar as temperaturas, que é um processo que o pessoal costuma fazer ali com vinhos tintos, tipo uns vinhos tintos básicos de entrada, aquele vinho que tem a arominha meio quase que um tutti-fruttizinho, frutinhas ali, que são sempre aquelas mesmas frutinhas. Aí tu toma o Merlot, tu toma o Tannat, tu toma o Cabernet, é sempre o mesmo aroma. Ele passou por esse processo de termovinificação. É que meio que vai dar uma, quase que vai dar uma, sim, vai quase fazer uma chimia mesmo, né? Vai dar uma cozida ali, fica meio que tudo que um mesmo aroma, né? Mas é um vinho assim que normalmente, assim, quando tu não tem uvas tão boas, tu fica com um produtinho interessante ali, dá, sabe, assim, dá para aproveitar melhor, né? Uma uva que não daria para fazer um bom vinho, aí tu faz esse vinho com a terma, ele fica meio que agradável, assim, para tomar, né? Mas é um processo, assim, que não é... Tu não vai fazer um vinho complexo, um vinho, né, que vai de guarda com esse processo, não. Sabe o que eu fiquei pensando em relação porque assim, por exemplo, quando tu ferve alguma coisa, se tiver alguma bactéria, alguma coisa, morre tudo, né? Daí eu pensava assim, mas daí colhe a uva, né? Lava a uva, e se tiver alguma coisa ali, como é que vai matar com esses micro-organismos ou alguma coisa? E daí eu tinha bastante curiosidade, assim, saber se passava por alguma coisa, assim, que daí morre, né? Porque como o vinho é uma bebida viva... Mas aí tem os conservantes, tem, sim, aí tem produtos enológicos, né, que o pessoal coloca, né? Mas, assim, tipo, o próprio, sim, quando vem, não contém, né, sulfito, é o principal, né, os sulfatos ali que a gente usa para conservar o vinho. Eu fico imaginando antigamente. Oi? Eu fico imaginando antigamente, assim, bem antigamente. Uhum. O gosto aí não era... que eles tomavam, gente, devia ser um gosto muito esquisito. Muito... Tanto que botava um maceradão de ervas para conseguir tomar, né? Pô, a galera gostava de se embriagar mesmo, então, né? Porque não devia ser gostoso. Igual hoje a gente aprecia e fala, nossa, que é esse. Devia ser um negócio complicado. Então, meninas, quando a gente faz a degustação de espumante, aí depois eu vou botar uma aula ali para vocês, né? A gente analisa a perlagem, a gente analisa os aromas, né? A cremosidade, a refrescância, a amargor, e aí normalmente a gente serve a temperatura de 4 a 6 graus, tá? É bem geladinho. Tu vai dar banho, né? Mas eu já daqui a pouquinho como. Faz, por favor. Desculpa, pessoal. Meu delivery de janta aqui. Opa, é bom. Então, aí normalmente são assim, é diferente um pouco da análise, né, do vinho tranquilo, que é que a gente avalia. Então, se o espumante ele tem perlagem mais delicada, né, as bolinhas mais finas, mais persistente, normalmente é assim que a gente vê a qualidade do espumante. Questão aromática, né? Claro, o espumante ele tem menos aromas, assim, menos expressão, né, aromática. Mas a gente consegue perceber. O moscatel, por exemplo, é muito, né? Muito aromático. Mas os demais, os secos, né, e tal, são mais difíceis da gente perceber. Mas os mais evoluídos, a gente consegue perceber aromas, como eu falei, mais de padaria, né? Então, é o que a gente olha. Amargor não é natural, tá? Se a gente sente, espumante é amargo, é defeito, tá? Não é, espumante é amargo, não. Se tem amargor, é defeito. Normalmente, assim,
Aí a gente até fica com receio, não vou tomar o Natura, o seco, porque não tem açúcar e vai ser mais amargo. Mas normalmente eles são menos amargos, porque eles ficam mais tempo de autólise, eles são mais bem equilibrados e tal. Normalmente o que é amargo é aquele espumante sem qualidade, que o pessoal entope de açúcar ali, né, para disfarçar, para mascarar o amargor, e aí a gente percebe. Sabe que é verdade, Carol? Eu provei esse surli e eu achava, vai ser amargo, né? Porque, né, tem as leveduras e tal. Nossa, eu achei incrível, nada de amargor, nada, achei assim maravilhoso. Tudo a ver. Porque ele dá, assim, ele fica mais fácil de tomar, ele fica mais cremoso, fica mais redondinho. Uhum. E a cor dos espumantes, então, apesar da gente ver mais branco e rosé, né, também tem tinto, né, não é comum, aqui não é popular. Antigamente tinha, né, tiveram alguns produtores que fizeram, mas não caiu muito na moda, no gosto, né, do consumidor brasileiro. Eu sei que na Austrália é bem popular, tem alguns países de Novo Mundo que são populares, né? E tem também, acho que como que é o nome daquele bem famoso, agora eu esqueci. Tem um bem famoso, acho que é italiano, acho. Me esqueci. Espumante bem famoso? Tinto, né? Agora... Não sei. A gente até mencionou alguma coisa semelhante com algum nome do vinho de mesa, agora eu não vou me lembrar. Minha cabeça não tá... Depois eu lembro e trago. E aí, então, a gente tem dos brancos, né? Pode ser Blanc de Blanc, pode ser Blanc de Noir, que aí é o branco da uva branca, e pode ser também um espumante branco feito da uva tinta, né? Que aí é só não deixar em contato com as cascas, né? Que aí seria o Blanc de Noir. Então, por exemplo, um espumante branco feito da uva Pinot Noir, né? E um Blanc de Blanc, aí seria um branco feito de Chardonnay, né? Então, as indicações aí, né? Para quem é da trilha da Madame Clicquot, eu vou indicar os Brutes, né? E aí o estilo, assim, também na linha meio do Prosecco, né? São espumantes mais leves, mais frescos, né? Até peguei aqui a Luz Argenta, ela capricha muito nas garrafas, né? Eles estão com essa garrafa nova aqui, que é essa linha jovem, né? Que é a linha deles, que eles têm as garrafas diferenciadas. Tá bem bonito, né? A gente compra, às vezes, pela garrafa. Mais pela garrafa do que pelo vinho. Mas os vinhos são bem gostosinhos também, né? Mas são propósitos vinhos jovens, assim, né? Vinhos jovens. O Syrah deles eu adorei. Ou não. E eu não gostei, eu achei muito leve. É bem levinho. Mas é essa a ideia. Assim, não, mas aí que negócio é tomar tudo gelado, né? Sim, mas eu tomei o Syrah esperando uma coisa, porque eu me decepcionei, porque eu tomei um Syrah, eu escolhi um Syrah deles por causa da garrafa, achando que o Syrah ia ser um pouquinho mais encorpado. E foi muito leve, daí eu me decepcionei, mas depois que eu fui entender, né, o porquê, lógico. E é um dos mais vendidos deles. Eu curti. Então, para os aventureiros aí, né? Eu até botei a Milésime, que é para quem quiser se aventurar nas safras, para ver diferença de safra, bacana, né? Como a Jaque recomendou ali. Quem tiver como fazer uma vertical, né? Perfeito, melhor ainda. E os surlis aqui, botei 2, né? Mas aí também é bacana para a gente se aventurar, de repente provar um surli, provar outro, já provou um, prova outro, para ver se tem diferença, né? Para buscar coisas diferentes, né? Os aventureiros aqui sempre vão ser temas, né? Sempre vou sugerir algo um pouquinho fora da caixa. Me dá dica, qual que é aquele terceiro ali do lado do Valmarino? Esse é um da Miolo, desculpa, Milésime. Não dá para ver. E aí é safrado, né? No caso, não é surli, é safrado, é Milésime.
E esse daí que você indicou de ver as safras? Oi? É da safra, isso. Que é um milesime, sempre vai ter a safra, né? Eu sei que tem o Pedrucci, tem milesime, tem outras marcas, né, que vão ter milesime. Aí eu recomendo, assim, que vocês provem também. Outra também que vocês podem provar, esse que eu falei, a Blanc de Noir, né? Também já é uma coisa diferente. Então, coisinhas assim, né? Um pouquinho diferentes. Sair do Carol, esse Valmarino, ele é nacional? Não, né? Valmarino é. Uhum, de Pinto Bandeira também. Ali perto da Cavidade, não é? Inclusive, ó. Tá, mas tem um nome parecido que é português, né? Também, que é Val alguma coisa. Ah, não sei. É que eles são bem famosos também pelos vinhos tintos, né? Eu não sei português que tem. Eu vou ter que tirar essa dúvida, porque outro dia eu estava assistindo uma aula do Marcelo Vargas e ele estava provando um vinho que, para mim, era quando eu associei com o Valmarino. Só que eu não sei se era Valmarino mesmo, porque era português, e esse aí que eu me parecia que era brasileiro, não era português. Então, eu devo ter confundido. E para quem é da trilha Susana Balbo, que é dos mais potentes, eu botei aqui Natura e Extra Brut, né? Então, até tem outro aqui também, da Valmarino. Esse daqui eu sei que também tem a questão da... Acho que passa, não sei se tem destilado no licor de expedição, ou se tem, eu acho, alguma coisa relacionada à barrica também, se eu não me engano. Que é para quem gosta já de um espumante mais potente, né? Que vai ter um licor de expedição diferenciado, né? Tem alguns que botam brand, tem alguns que botam vinho, né, envelhecido, né? Vai ser um produto mais pesado. Mas o Natura e o Extra Brut convencional, né, como eu falei, não são mais pesados, mas são mais secos, né? E normalmente quem gosta de vinhos mais potentes, né, tem um paladar mais pro seco. E aí quem, né, dos docinhos, aí eu botei o DMC e os moscatéis, né? Porque não tem como ser diferente. Então, os moscatéis aqui da Serra Gaúcha são bem bons, né? Bem equilibrados, eu super recomendo. Moscatéis rosés também, né? Isso é interessante. Eu tenho um aqui que eu gosto. Oi? Eu tenho um daí que eu vendo aqui que eu gosto. Moscatel? Sim, aham. Ah, é? Geladinha, né? Gostoso. É. Aham. Dependendo da harmonização também vai muito bem, né? Eu gosto, assim. Então, meninas, para a gente encerrar, né, vamos ter nossa dinâmica, né, para finalizar. Eu queria que a gente fizesse essa dinâmica, eu acho que eu já fiz, não sei se alguma de vocês estava no dia que eu fiz, não me lembro aonde que eu fiz, né, em que curso, em que momento, mas que é a dinâmica da gente rir. Vocês já fizeram essa dinâmica? já. Mas vai ser bom. É uma dinâmica, só de falar eu já comecei a rir, para vocês terem ideia. A gente fica rindo, mas é rindo mesmo, gargalhando, tem que ser. Se ficar com vergonha, não é ficar com vergonha. Essas mulheres aqui, elas tiveram coragem, né? Então, a gente tem convite aí de Dionísio, né? Que é o deus do teatro também, né? Então, a gente tem que se soltar, né? Então, eu acho que um bom convite é a gente soltar um pouco essa alegria também, porque o espumante é muito disso, de celebração, então eu queria também encerrar assim nesse humor alto, né, nessa frequência boa. Então, acho que é algo assim muito bacana, a gente fica um pouco com vergonha, mas aí a gente ri, acaba às vezes a gente é contagiante, a gargalhada. Então, a ideia é a gente ficar aí um minutinho aí rindo, né, gargalhando mesmo, tá? E que a gente perceba, né, depois, quando eu falar, a gente tem que silenciar total, quando eu falar.
Aí é que é o mais difícil. E aí perceber como que a gente está se sentindo, tá? Depois, já percebam como que a gente está agora e vamos ver se muda alguma coisa, tá? Aceito o desafio? Então vamos começar. Vamos lá. Forçadinho, né? Hã? O começo vai ser meio forçadinho, né? Mas aí, ó, eu tenho aqui que é 3 minutos. Vamos ver como vai o negócio. Se eu sentir que não tá rindo, eu vou forçar aqui 3 minutos, ó. Vamos lá. Então, vamos. Ô, Jana, você já está cuspida, você já estava no espumante, Jana. Começa a eu já estou meio levinha, né? Vai, tem que forçar. Facinho eu tô. Bom que a Carol já ri, eu tenho que... Não, daí a gente ri da risada da Carol, que é o máximo. Já começou, né, Carol? Já! Vamos rir, menina. Ai, que ri contagia, né? Não, já... Tá fraco? Eu sabia que a Jana não ia ser hoje. Ai, tu tem que dizer não ria, daí a pessoa começa a rir, né? Faz o contrário. Ai, Jana, ajuda aí, Jana. Tô rindo sozinha. Eu tô rindo. Vou ficar de castigo, hein, Jana? Tô doendo já aqui. Ai, Jesus. Deu para rir? Deu. Tô até com calor aqui, ó. Tem um videozinho que é bem bacana, né? Vocês já devem ter visto. Que a pessoa está num ônibus, um senhor, e daí, de repente, ele começa a dar risada. E começa a dar altas gargalhadas. E daí todo mundo começa a olhar para ele e dar risada. Então, assim, é aquela história, né? Que o humor é contagiante. Então, contagie dando risada, não de mau humor, né? Não seja mal-humorado. É muito legal. Como vocês estão se sentindo? Mudou alguma coisa? Só ficaram rindo de mim, né? Rindo dessa risada, que eu adoro. Estão se sentindo bem? Sim. Ótimo. É para a gente sair nesse ânimo aí de fazer diferente. Agora eu quero ver aí qual que vai ser a liderança aí que vocês... O que eu vou ver aí de novidade nos próximos dias? Só quero ver. Carol, e essa taça ali, nossa, dá uma vontade de tomar linda, né? Eu adoro também. Acho que é Maria Antonieta, eu acho o nome dessa taça, né? Eu tô louca para comprar umas taças dessas, mas são caras pra caramba, né? São. E diz que foi inspirado no formato do seio feminino, né? Não sabia disso. E eu tô pesquisando aí para comprar umas, mas daí as que são um pouquinho mais baratas são de vidro, né? Eu acho. Mas são bonitas iguais, né? Para guardar só, né? Não pra usar, só para guardar e ficar lá, para ninguém pegar. Eu queria de cristal. Quase R$1.000. 300 e pouco, 200 e pouco cada uma. Não, mas tem mais barato, eu acho. Taças vintage, Gold. Não, procura aí, acho que é Maria Antonieta, acho que é o nome do modelo. Vou procurar. Não. Vai ser isso, tipo, o conjunto, eu acho, das 6. Ô, Carol, e o que tu acha de tomar? Eu adoro tomar espumante em taça mais tipo de vinho branco, sabe? Mas agora está se usando bastante, até tecnicamente, né, falando. Para poder sentir os aromas, tudo. Então, tá liberado, né? Como vocês se sentirem melhor, né?
Até porque essas, né? Eu assisti aqui. Vocês assistiram aquela série Emily em Paris? Eles bebem espumante só desse jeito. Já que Jana. Esse aqui é da avó. Ela doou pra gente, que ela usou no casamento dela. Olha que lindo. Foi esse casamento na época, né? Falava champanhe e bolo. Que lindo. Essa dá para guardar. É que não tá dando para ver os detalhes, mas tem vários detalhes. Dá para ver que é toda trabalhada, né? Tem as uvinhas, não tem? É umas bolinhas? Isso, exatamente, Linda. Na hora que ela me deu, eu falei assim, nossa senhora, eu tenho até medo de usar para não quebrar. Ai, tem que cuidar. É lindo. Daí se torna tudo mais bonito, né? Teve uma vez que nós tomamos, né, o espumante e mandamos para ela, a gente tomando, ela ficou toda emocionada. Que legal, que lindo, nossa, que presentão. Aquele filme Emily em Paris, eles tomam só nessas taças. Bem legal. E segurando aqui, né? E segurando aqui, assim. Que é na França, né? Adoro esse filme. Assistiu a segunda temporada? Ai, que decepção no final. Agora tem que esperar. Mas já está na terceira agora, hein, Jana? Já começou a terceira. Ai, não vejo a hora de ver o que vai dar. Meninas, vamos tirar a nossa selfie? Vamos. Também vou tirar uma foto. Eu vou tirar com essa taça aqui. Eu tô com a taça vazia aqui. Aqui a minha acabou já. Então. Podemos? Posso? Sim. 1, 2, 3 e... Sim! Deixa eu ver se ficou bom. Se eu não fiquei de olho fechado, porque eu sou campeã de fechar o olho na hora de... A Jaque ficou de olho fechado. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver. Sim, agora foi. Foi lá. Meninas. Eu vou lá, então. Obrigada, Carol. Tá aqui, a pequenininha. Tá grande já, então. Ela tá tão linda. Carol do céu. Tá enorme. Deixa eu te contar que eu sonhei com ela essa noite. Para te contar. Sonhei que ela estava chupando um picolé. Eu estava dando um picolé para Clara. Pode isso? Olha, ela tá eu vou providenciar. Eu já comprei as forminhas de picolé para fazer o TT de leite materno, né? Então pode ser. Olha, e eu dava o picolézinho para ela e dizia: olha, Carol, que coisa mais fofa. Ai, que louco. Muito linda. Oi, Clarinha. Nossa, tá enorme. Tá grande. Carol, beijo, obrigado. Obrigada, meninas. Tchau. Boa noite. Tchau, Clarinha. Tchau. Beijo, boa noite. Tchau, Clara. Tchau, meninas. Tchau, gente.